Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós damos início a mais um momento de fé e de esperança. Eu estava agora há pouco ouvindo o pronunciamento da nossa prefeita e nós vamos orar pela nossa cidade, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe e que nos ajude a vencermos esse tempo difícil que nós estamos atravessando agora, né? Que Deus nos dê graça e que nós possamos superar todas essas adversidades, né? Então nós estamos aqui já iniciando o nosso momento de fé e esperança, aguardando os nossos amados irmãos chegarem para participar desse nosso momento juntos aqui, né? E amados irmãos, nós queremos também reforçar o aviso do Cesto do Amor. Então você que tem a sua contribuição, o seu donativo, você pode levar até a igreja, né? Amanhã, pela manhã, a igreja estará aberta das 8 até o meio-dia. Então, se você tiver um donativo, você pode levar o seu alimento para contribuir, colaborar, ajudar as famílias carentes de nossa igreja e também do nosso município. Então, faça a sua contribuição, faça a sua doação, ajude as famílias carentes da nossa igreja e também do nosso município. Leve o seu alimento, contribua. E no domingo também os nossos diáconos eles estarão lá pela manhã. Eles permanecem das 8h30 até as 9h30 e depois eles chegam na igreja no período da tarde das 17h30 até as 18h30. Então é um período, um tempo que os nossos diáconos estão lá para receberem os donativos para o Cesto do Amor, para ajudar quem precisa. Então você pode fazer a sua contribuição, a sua doação de segunda a sexta no horário comercial, a Secretaria da Igreja está aberta. Nesse sábado especialmente, pela manhã, nós vamos ter pessoas lá nos ajudando, então você pode levar o seu alimento, você pode nos ajudar nesse sentido. E no domingo, nesses horários que eu acabei de falar para vocês, né? Vamos orar então por esses pedidos que foram anotados aqui, que Deus possa nos abençoar e colocaremos também os outros na presença do Senhor. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza que temos de que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. E obrigado, porque Tu és um Deus presente, um Deus que cuida de nós. E eu peço a Deus que o Senhor atenda às nossas orações. Foram apresentados, ó Pai, nessa noite diversos pedidos e nós suplicamos, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia sobre cada um deles. Oramos, ó Deus, de uma forma especial pela vida do Genésio. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Ele sofreu, ó Pai, um acidente doméstico. E, Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os médicos que estão cuidando dele. Que sejam esses, ó Deus, um instrumento do Senhor para a recuperação do Genésio. Oramos também, ó Deus, pela vida do Washington, pela vida do pastor Lencino, ó Deus, que ainda estão em tratamento contra o Covid-19. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê a graça, que eles possam, ó Deus, se recuperar plenamente, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Deus. Oramos também pela família da Marta. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha atender a necessidade dessa família. Não sabemos, ó Pai, ao certo quais são as suas lutas e dificuldades, mas o Senhor sabe. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor venha entrar com graça e com providência, Senhor. Oramos também, ó Deus, pela Sirlene, prima da Ivonice, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também venha atender a sua necessidade, que o Senhor, Deus, possa cuidar dela, suprindo, ó Deus, tudo aquilo que ela precisa. Colocamos, ó Deus, também diante do Senhor a vida da Luciane. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também possa manifestar o Teu poder, a Tua graça, ó Deus, atendendo, ó Deus, a este pedido conforme a Tua vontade. E agradecemos ao Senhor pela vida da Jaqueline, pela recuperação da Jaqueline. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ouviu as nossas orações, atendeu, Senhor, os nossos pedidos e nós Te louvamos, ó Pai, por estas bênçãos, ó Pai. E agora, Deus, fala, Senhor, ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, em que nós vamos ouvir a Tua palavra. Seja sobre nós, ó Pai, a Tua graça, é o que Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los, então, para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Provérbios 7, de 24 a 27. Provérbios 7,
de 24 a 27. A palavra do Senhor assim nos diz: Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. E aqui os caminhos dela nós estamos falando justamente sobre a mulher adúltera. E não andes perdido nas suas veredas. Provérbios 7, 26. Porque a muitos feriu e derribou, e são muito os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Amados irmãos, esse é o nosso último discurso acerca da mulher adúltera. Nós encerramos nessa noite, então, essa temática. E como nós temos falado, meus amados irmãos, e vimos anteriormente, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7 que nós estamos estudando agora, esse assunto ocupou boa parte, podemos dizer assim, do escrito do autor sagrado. E nós temos enfatizado aqui, meus amados irmãos, a preocupação do autor sagrado com a questão da preservação do matrimônio, com a preservação do casamento. Quais são as lições que nós aprendemos nesse último discurso? Quais são as lições que nós podemos tirar para nós nessa noite, nessas últimas palavras escritas pelo autor de Provérbios acerca desse assunto, a mulher adúltera? Vejam vocês que mais uma vez ele começa esse discurso mostrando a importância e a relevância desse termo. Chama a sua atenção para o versículo 24, quando ele diz: Agora, pois, ele está concluindo um assunto, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. A primeira instrução que nós aprendemos à luz do texto, meus amados irmãos, que nós acabamos de ler, é que nós não podemos desviar os nossos corações. Não desvie o teu coração. Chama a sua atenção para a primeira parte do versículo 25, quando diz: Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Amados irmãos, o texto aqui chama a nossa atenção, e eu quero me dirigir principalmente ao público masculino, para que nós não alimentemos o nosso coração com fantasias, com pornografia, com o erotismo. É muito importante, meus amados irmãos, nós apresentarmos o nosso coração diante de Deus, guardarmos o nosso coração, santificarmos o nosso coração. Faça um propósito nessa noite em nome do Senhor Jesus. Não entregue ao seu coração a fantasias ilícitas. Quando eu digo fantasias ilícitas, você pode ter, meu amado irmão, fantasias, mas com a sua esposa, no seu quarto, usufruindo do benefício da vida conjugal. Muitas vezes o problema com o adultério começa quando nós alimentamos o nosso coração com fantasias que são inapropriadas. Faça uma aliança com os teus olhos. Preserve o seu casamento, não entre pela aventura do adultério como nós temos visto. Tem trazido grande prejuízo para a vida de muitos homens, para a vida de muitas famílias e para a igreja de Deus. A segunda instrução que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, à luz desse texto, é que o homem não pode andar pelo caminho do adultério. Vejam vocês a segunda parte do versículo 25, que diz assim: E não andes perdido nas suas veredas. Veredas é sinônimo de caminho. A exortação final que nós encontramos aqui por parte do autor sagrado é essa: não siga atrás da mulher adúltera, não ande nos seus passos, mas antes caminhe na verdade. Ande na presença do Senhor. Caminhe em santidade de vida. Meus amados irmãos, existem caminhos que são para a morte. Existem caminhos que são para a vergonha, para a humilhação e para a destruição. E certamente, meus amados irmãos, o caminho do adultério, da infidelidade conjugal, é um caminho para a morte, é um caminho para a vergonha. Faça um compromisso, como eu disse anteriormente, com o Senhor nessa noite. Renove os seus laços de amor para com a sua esposa. Renove os seus votos e compromissos para com a mulher da tua mocidade. Coloque o teu coração diante de Deus. Santifique a sua vida. Se você tem aí arquivado
no seu celular, no seu computador, vídeos pornográficos, imagens pornográficas, em nome do Senhor Jesus, quero lhe fazer um apelo. Se livra dessas porcarias. Começa fazendo uma faxina, uma limpeza no teu celular, uma limpeza no teu computador. Se porventura você tem algo escondido que alimenta a pornografia, que alimenta fantasias eróticas ilícitas do seu coração, se liberta disso em nome do Senhor Jesus. Sai desse caminho. E se porventura você que está me ouvindo essa noite tem sido infiel para com a sua esposa, se você tem traído a sua esposa, abandone esse pecado. Se arrependa em nome do Senhor Jesus. Confesse o teu erro e abandone. E por que você deve fazer isso? Por que você deve abandonar esse pecado? Por que você deve renovar os seus laços conjugais nessa noite? Eu quero te apresentar, à luz do texto que nós estamos meditando, duas boas razões para que você faça isso. Em primeiro lugar, porque muitos se machucam pelo caminho do adultério. Vejam vocês o versículo número 26. Porque a muitos feriu e derrubou. A mulher adúltera machucou muitas pessoas. Machucou muitos homens. Feriu muitas mulheres que foram traídas. Feriu muitos filhos também que viram o casamento dos seus pais sendo destruído. Trouxe muita vergonha aos pais do homem que caiu em adultério. Trouxe muita tristeza e decepção aos pais da mulher que foi vítima da traição. Por onde passa o adultério, por onde passa a traição, vem um rastro de vergonha, um rastro de destruição, um rastro de opróbrio e de dor. Muitos se machucam. O texto diz até, porque a muitos feriu e derribou. Quantos homens caíram, viram o seu nome sendo jogado na lama, perderam a sua reputação, acabaram até mesmo com os seus recursos, com as suas economias, viram os seus bens sendo destruídos dia a dia, por causa da aventura do adultério, por causa do pecado da traição. E olha que chama atenção, né? O texto diz, porque a muitos feriu. Infelizmente, meus amados irmãos, o adultério tem feito mal a muitas pessoas. E, infelizmente, esse pecado tão destrutivo tem chegado até mesmo à igreja. Eu sei que Deus perdoa todos os pecados e é importante nós destacarmos isso. E cremos também que Deus pode restaurar todas as situações. Cremos nisso e temos visto testemunhos da restauração de Deus. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos que muitas vezes o preço é muito alto. A vergonha é muito grande. E existem pecados que a consequência são altas, que é difícil, muito difícil, a restauração e a recuperação. Quantos colegas pastores, quantos homens brilhantes, homens que eram exemplos, pastores que conduziam multidão ao caminho do Senhor, viram os seus ministérios derrubados por causa do adultério e da infidelidade conjugal. Portanto, meus amados irmãos, o adultério é um pecado que a gente não brinca. A gente não pode flertar com a traição. E a segunda consequência aqui, porque muitos acabaram morrendo. E olha só o que diz aqui. E são muitos que por ela, no caso aqui a mulher adúltera, foram mortos. O texto não está falando que foram mortos diretamente por essa mulher adúltera. Não é esta a questão. Mas ela provocou morte. Ela fez com que outras pessoas tirassem a vida, tanto de quem traiu quanto daquela pessoa que foi traída. O adultério traz morte. O adultério leva muitos homens e mulheres também ao caminho da sepultura. Quantas notícias
Quantos noticiários eu e você já vimos na televisão ou até mesmo hoje pela internet, de pessoas que perderam a sua vida porque foram alvos de um crime de vingança, porque pessoas foram traídas, porque o adultério chegou à sua porta. Portanto, meus amados irmãos, nós encerramos nessa noite a última advertência sobre esse tema. Na semana que vem, se Deus permitir, começamos o capítulo de número 8 e continuamos a exposição do livro de Provérbios, e nós não vamos voltar mais a falar sobre esse assunto. O autor sagrado ele termina aqui a exposição sobre essa temática. Fica o alerta nessa noite. Fica esta palavra de exortação, meus queridos. Guardemos o nosso coração. Preservemos a santidade da família. Nós vamos orar então, encerrando esse nosso momento devocional. A Ivete pede que nós oremos pelo seu esposo Luiz Carlos, e a Nilce pede que nós oremos também pela sua família. Então vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Luiz Carlos, ó Deus, e pedimos pela sua saúde. Restaura, Senhor, a saúde do Luiz Carlos e abençoa também a tua filha Ivete, dando paz, tranquilidade ao seu coração. Oramos também, ó Deus, pela família da Nilce. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha atender a necessidade desse lar. Não sabemos, ó Pai, qual é a necessidade dessa família, mas o Senhor sabe. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente este lar. Seja sobre nós, ó Deus, nessa noite a tua graça. Abençoa-nos, dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Renova, Senhor, as nossas forças, ó Deus. Une, Senhor, as nossas famílias. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Fortalece, ó Deus, os nossos corações. Cuida, Senhor, de nós a cada instante. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima noite, um forte abraço. Se Deus assim permitir, em breve estaremos juntos na casa do Senhor, voltando aos cultos. Nós não temos ainda uma data definida. Algumas pessoas têm perguntado, pastor, quando é que volta à normalidade? Nós estávamos pensando já em voltar, aí tivemos esse decreto estadual que colocou a cidade de Cacoal no nível 1. Nós estamos aguardando também o recurso da nossa prefeita acerca dessa situação. Então, diante de toda essa instabilidade, nós não temos como nos posicionar para a igreja dizendo, olha, dia tal nós voltamos. Então, eu peço aos irmãos que orem, peço aos irmãos que continuem acompanhando as nossas devocionais, é o recurso que Deus nos deu, até que nós voltemos à normalidade dos nossos trabalhos, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, em nome de Jesus.